Convido aos irmãos para abrirem a palavra no livro, na carta escrita por Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler os 16 versículos primeiros desse capítulo. Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 16. Vamos ler. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Nós vamos, a partir desse texto, então, meditarmos nesse tema proposto por ele também. Nós vamos falar sobre unidade da igreja, mas não podemos nos esquecer de outras recomendações das Escrituras para que nós trabalhemos essa questão da unidade. Uma delas está presente na outra carta escrita por Paulo aos Romanos, lá no capítulo 12, versículos 1 e 2, ou versículo 1 especificamente. Ali nós encontramos a seguinte mensagem: para que a igreja do Senhor não se adeque, não se amolde àquilo que ela vê em torno de si, que não representa, portanto, a ação de Deus sobre a face da terra. E é tão real, irmãos, esta orientação que as Escrituras nos traz, é tão importante. Nós temos visto nesses últimos tempos a dificuldade presente no coração humano para que esta unidade em torno
de propostas comuns possa se desenvolver, possa estar presente. Um exemplo muito recente, muito próximo, é esse período que nós estamos vivenciando, dessa tomada do governo, ou dessa chegada ao governo, desse novo grupo, com o intuito de, a partir deste período, governar a nossa nação, o nosso país. Não é somente agora, porque também nos períodos anteriores nós constatamos isso, a dificuldade em torno de um propósito comum. Afinal de contas, o que está aí em voga, né, o que está sendo colocado em pauta, quando eu trago, por exemplo, esse assunto, é o bem-estar da nação, é o bem-estar do povo brasileiro, é o desenvolvimento pessoal, o crescimento pessoal dos seus cidadãos, a sustentação e, ao mesmo tempo, também a supressão das dificuldades que esse povo vive. Então, nós vivenciamos essas dificuldades presentes e aí nós encontramos toda a razão, iluminado pelo Espírito Santo do apóstolo, em nos chamar a atenção como povo de Deus, já que queremos falar em unidade, para que nós não nos adequemos, portanto, a exemplos como esse. A questão séria também é que quando nós falamos em unidade para o povo de Deus, nós esbarramos também em alguns obstáculos seríssimos, né? Um deles, todas as vezes que nós discutimos esse tema, é porque vem à nossa lembrança a quantidade, por exemplo, no nosso país, quase que infindável de grupos denominacionais, de pessoas que têm uma proposta comum, que é servir a Deus, que é glorificar e proclamar o nome de Jesus Cristo, né, como Salvador e Senhor de toda a terra, e especialmente na nossa nação, mas que deve ser feita por conta do quadro de uma série de grupos, de uma divisão muito grande que está presente nesta igreja, que é aquela que representa, portanto, o reino de Deus, especialmente no nosso tempo. Vem, então, também, em razão disso, esta pergunta: por que a igreja se divide tanto? Por que a igreja se fracciona tanto? Por que ela se separa tanto? Para alguns, isto é uma ação ou um acontecimento que se dá em função do ímpeto inerente à sua própria natureza, ou seja, constituída, formada por uma diversidade interna, já que ela é constituída de pessoas. Então, a força desta natureza diversa leva ela a esta condição também, de uma forma externa, em sua expressão, a se manifestar ou a se usar de vários grupos também. Há outros que pensam quase que de forma parecida, mas diferente. E a ideia é que a igreja ela tem e mostra essa diversidade em razão do local, do campo onde ela está atuando, e esse campo é formado, portanto, por essa diversidade. Então, ela acaba também tendo que recorrer a essa diversidade. Seja por uma razão ou por outra, há muitos que veem coisas positivas no fato da igreja se dividir. Há aqueles que entendem que, quando há esta divisão, a igreja acaba se espalhando, acaba indo e cumprindo as vontades, o ide, a evangelização, por onde ela vai, né? Eu lembro que já até citei aqui para os irmãos, mas é só o testemunho desta compreensão, é que quando nós passamos por um período assim, dentro da nossa comunidade de divisão, há muito tempo atrás,
Uma das justificativas é que esses grupos que se separavam, eles iam fortalecer outros grupos, outras comunidades existentes em outro lugar, já que o desejo era ainda assim permanecer igreja cristã, mas não ali, naquele lugar exatamente. Então, nós gostaríamos, por conta disso, de trazer, nesta oportunidade, na leitura desse texto, esta reflexão. A reflexão de hoje tem a ver com também o esforço que deve ser empreendido para se amar, para trabalhar, para servir, para consolar, para perdoar e para renunciar. Este é um esforço que tem que estar presente. A unidade da igreja é um aspecto relevante, prestem atenção, neste mundo onde as pessoas se apresentam cada vez mais individualistas e pragmáticos. Ela precisa ter esta unidade. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas na abertura do nosso culto nós recordamos a oração sacerdotal de Jesus, do capítulo 17 do Evangelho de João. E no desenvolvimento desta oração, Jesus, ele conclama os seus discípulos a serem um, a terem unidade, porque a partir desta unidade as pessoas creriam. Então, o que nós estamos falando aqui, esse debate que nós estamos trazendo aqui, sem dúvida, é um confronto ao espírito do nosso tempo, ao espírito da época. E esse confronto ele deve existir no sentido de oferecer uma alternativa melhor. Em outras palavras, irmãos, nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós somos separados e chamados para oferecer uma alternativa melhor. Então, esta preocupação do apóstolo Paulo escrevendo para a igreja, neste tom que nós acabamos de ler e ouvir, tem toda a razão, né? Tem toda a intenção provinda, portanto, do altar de Deus, porque, com certeza, essa característica, né, das divisões ainda continuam presentes no nosso tempo. Então, vamos meditar sobre 3 aspectos importantes, esse texto que o apóstolo nos transmite aqui. Primeiro, que a unidade é fruto de uma vida piedosa. Isso se encontra, e os irmãos podem separar aí, do verso 1 ao verso 6. Eu me lembro, ao entrar no seminário, que, como calouro, né, eu era muito cutucado, porque a gente ia para o seminário com a Bíblia na mão, né, ia para o seminário com alguns recursos que os veteranos nos colocavam assim de lado e ficavam zoando com a gente, né, brincando com a gente, falando, por exemplo, nos chamando de piedoso, de pietistas. E o pietismo foi um movimento na história, né, foi um movimento da igreja cristã que veio e se espalhou pela Europa, depois veio aos continentes americanos e chegou até nós. Então, aquela brincadeira soava assim como algo que não seria adequado, que nós não devêssemos ser adequados. Às vezes, a gente pensa que uma vida piedosa não deve ser uma vida a ser seguida, não deve ser uma vida a ser praticada. Às vezes, a gente, se não de forma conceitual, na prática, a gente se propõe a uma vida que não se esmere pela piedade. E é interessante que, de certa forma, a piedade é colocada com um certo sinônimo em determinadas versões das Escrituras em relação ao amor, é uma vida de alguém que ame. Se, de início, em sua carta, Paulo fala dos privilégios de ser igreja cristã, a partir do capítulo 4, que é este que nós lemos, ele começa a expor os deveres daquele que a compõe. E uma vida piedosa faz parte, portanto, desses deveres. Então, como ela se traduz aí no texto que nós acabamos de ler? São
porque são também deveres da igreja esta vida piedosa. E a partir desta vida piedosa é que a unidade da igreja vai se revelar. Há um apelo insistente de Paulo. Ele apela de uma forma veemente para que se observe com zelo as características básicas inerentes àquele que é o Senhor da igreja, aquele que fundou a igreja e também adotou. Jesus dotou a igreja dessas suas características também. Então, por isso é muito importante que nós estejamos atentos a tudo aquilo que nós ouvimos como recomendação das Escrituras. Mas observe também que, embora o efeito da unidade seja coletivo, comum, o seu esforço, há um esforço pessoal para que essa unidade possa ser alcançada. Há um trabalho pessoal, há um trabalho de cada um. Olhem aí, versículo 2, queridos irmãos, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então, é uma recomendação que é transmitida pessoalmente a cada um daqueles que compõem, daqueles que fazem parte, daqueles que atuam como igreja cristã. É um esforço pessoal. Às vezes a gente pensa que esse esforço, ou que essa dedicação, ou que esse trabalho deve ser desenvolvido por algumas pessoas, especialmente na igreja. A gente não se dá conta que eu faço parte, que eu sou comunidade, que eu sou a igreja e que eu sou o corpo. Então, este é um esforço pessoal também, é um esforço meu. Eu tenho que me esforçar por esta unidade. Como eu disse, para que nós sejamos uma alternativa melhor no local onde nós estivermos situados. Há também um conjunto de atitudes, e aqui nós vamos levantar 5 que devemos desenvolver e que constituem o fundamento, o alicerce da unidade cristã. Então, versículos de 1 a 6, que é o convite para que vocês olhem, estas 5 atitudes. A primeira, humildade. Pela manhã, nós falamos nesse assunto já, só que nós conversamos no tema convivência, a convivência entre pessoas diferentes, a convivência diante de pessoas diferentes. E citamos na oportunidade que cada um tem seus traços de personalidade, seu caráter, tem também a sua diferença, mesmo que sejamos uma quantidade imensa de pessoas, como são os habitantes do nosso planeta nesse tempo, todos são distintos uns dos outros. E com certeza viver nesse mundo repleto de pessoas requer, e especialmente como igreja, de humildade. Humildade é uma consciência bem definida de seus limites, de suas fraquezas. É uma consciência bem clara, sem que, a partir desse conhecimento, do conhecimento dessas características, haja o interesse de uma honra em detrimento do outro. Então, esta é uma característica muito interessante, recomendada nesses versos aí, citadas pelo apóstolo Paulo. A segunda é mansidão. Mansidão é a suavidade e controle de si. Suavidade e controle de si. Isto aqui é uma recomendação séria, porque nem sempre nós entendemos, como nos dias atuais, como algo que venha prevalecer nos dias atuais. Nesse mundo que nós estamos vendo a truculência de volta, a força novamente, o poder, seja ele, de que lado vier, mas sempre representando assim esta opressividade, nós achamos que mansidão não é recomendável para esses dias atuais. Mas é importante nós lembrarmos que Jesus Cristo vivenciou também
o mundo assim, né? Cheio dessa truculência, e ainda assim nós podemos perceber que esta sua marca de mansidão continua ainda ressoando para nós nos nossos dias. Ressoando e sendo muito importante. Há uma outra característica ou uma atitude recomendável aí, é a longanimidade. É uma paciência muito clara, exercida diante das ou de instigações. O que te provoca? O que te instiga? O que te faz sair do seu eu? Ou melhor, o que te faz mostrar melhor o seu eu? É preciso que nós observemos se nestas situações nós estamos conseguindo ser longânimos, ser pacientes. Esta recomendação de unidade tem um valor grandiosíssimo a partir desse sustentáculo que é a longanimidade. Nós encontramos ainda o sustentar, né? Ou o amparar, como está presente aí no texto. Recomendamos que vocês se suportem, que vocês possam ser amparo de uns para com os outros. Mais uma vez, nós somos recomendados a vivermos de forma coletiva. Não há como nós vivermos igreja do Senhor, querermos ser bons cristãos, sem que nós nos preocupemos em suportar uns aos outros. Não é só carências, por exemplo, econômicas. Não estamos falando aqui, por exemplo, de dificuldades financeiras. Nós estamos falando de características distintas. Nós precisamos nos amparar. Nós precisamos nos suportar. E isto é uma obra que deve ser desenvolvida a partir de cada um de nós. Às vezes a gente pode dizer assim, mas até de manhã nós estávamos conversando com a classe e nós brincávamos, né, a respeito das facilidades que muitas vezes as distintas características de personalidades ou caráter poderiam encontrar para tomar ou para reagir ou para ter certas atitudes, né? Por exemplo, a passividade. Será que é mais fácil para alguém que tem uma característica já, alguém que seja manso, alguém que não seja explosivo? Nós falamos aí pelo menos 8, né, que a psicologia nos ajuda a compreender. Então, se é mais fácil para este ou para aquele nós desenvolvermos certos tipos de atitudes, e com isso até justificarmos algumas atitudes que nós tomamos, né? Olha, o texto nos chama a que nós tenhamos esta prática, a que nós tenhamos essa atitude. Não dá desconto nenhum. Não dá desconto nenhum. Ele pede que a comunidade se sustente, que ela tenha, portanto, que ela ampare uns aos outros. E, por fim, que é o coroamento, né, dessa atitude, ou das atitudes recomendadas, que é o amor. Sem o que tudo aquilo que nós viermos a fazer perde o significado. Perde o significado. Se não existir amor, tudo o que nós fizermos perde o significado. E o amor é o desejar, é o trabalhar, é o fazer esforço para que o próximo possa estar bem. É o desejar, é o orar, é o praticar, é o se esforçar para que o próximo esteja bem, mesmo que ele seja distinto, mesmo que ele seja diferente, mesmo que ele tenha outras opiniões. Paulo deixa a entender que nenhum esforço, presta atenção aí na leitura que você faz aí desse texto, veja essa carga, né, de valor presente nas expressões do apóstolo Paulo. Ele deixa a entender que nenhum esforço deve ser poupado com vistas à preservação da unidade. Nenhum esforço.
Ao exortar os irmãos, contudo, ele diz que o modelo a ser seguido é o divino, né? Por exemplo, a partir do versículo 4, ele começa a falar: há um só corpo, há um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está com todos. Então, as recomendações dele não poderiam descartar a condição, né, de que Deus é quem vai operar também isso na vida da comunidade, na vida da igreja, em determinado grupo, seja ele de objetivos, sejam quais forem os objetivos que eles tiverem. Se este grupo não atentar, né, que isto é uma obra que vem, que nasce, que se desenvolve em Deus, e esse grupo não vai ter sucesso. Então é importante que nós reflitamos nesse aspecto, que a unidade é fruto de uma vida piedosa. Vida piedosa é uma vida próxima de Deus, perto de Deus, ligadinha com Deus. Segundo aspecto muito importante, a unidade se manifesta na diversidade da igreja. Versículos 7 a 12. Não significa uniformidade. A igreja não é formada de pessoas iguais. Essa diversidade, assim como a unidade, também vem de Deus, como já comentamos aqui. E Paulo mostra que assim como Deus dá salvação pela graça, ou seja, a salvação não acontece em razão de distinções de uma pessoa para outra. Isso tem que ser bastante claro para nós. Não é porque eu sou melhor, sou diferente, que eu vou ser salvo e o outro não vai ser salvo. Não é assim que nós encontramos a revelação das Escrituras. Ao contrário, a palavra diz, e falamos pela manhã, sendo nós ainda pecadores, e a palavra diz: quem disse a você que você e eu somos bons? Jesus disse: só há um que é bom, e é o Pai. Então ela diz que sendo nós maus, sendo nós pecadores, Deus por amor veio até nós. Então, há uma tendência muito forte em nós em classificarmos ações, em dizermos que o pecado desse é pior do que o pecado daquele. Mas as Escrituras nos deixam claro que, sendo nós pecadores, Deus nos salvou. Deus nos salvou. E por isso que nós convidamos todas as vezes os irmãos a confessarem o seu pecado diante de Deus. Porque verdadeiramente é uma indiferença muito grande nós nos reunirmos, nós adorarmos ao Senhor, nós desejarmos glorificar a Ele, ao seu ser, a sua santidade, a sua pureza, sendo pecadores. Não há como ser possível isso. As trevas não combinam com a luz. Então, a salvação vem pela graça. E se ela vem pela graça, ela nos torna participantes desta unidade daqueles que são salvos. Todos os que são salvos formam uma unidade. E se assim o é, se Deus nos faz pela graça participantes desta unidade, a salvação não acontece em razão das distinções de um ou da distinção de um em relação aos outros. Portanto, também Cristo nos deu os dons espirituais com o propósito de
promover, ou de fazer, ou de ressaltar essa diversidade que existe na nossa Constituição, mas, ao mesmo tempo, de usar esta distinção para que nós nos complementemos e nos tornemos um corpo só, com um propósito só. Então, é isso que nós encontramos nos versos de 7 a 12. Alguns dons são citados aí, né? Alguém poderia citar um, por favor? Apóstolo. Ok. Mais um? Profeta, evangelista, pastores e mestres, ok? Citados aí. Todos eles vão desenvolver uma prática dentro do corpo de Cristo. Todos estes. As Escrituras só falam desses 5 dons? Não. Se nós lermos, por exemplo, o Novo Testamento, o livro de Coríntios, a carta aos Romanos, esses textos aqui, nós vamos encontrar mais de 20 dons. E todos eles são importantes. Todos eles são imprescindíveis. E há uma recomendação muito importante que o apóstolo Paulo faz, escrevendo aos Coríntios. Ele diz que nós não podemos abdicar de nenhum. Então, reflita um pouquinho. Na sua história, na sua escolha de vida cristã, na sua proposta de vida cristã, você tem abdicado de algum dom que Deus tenha concedido à igreja? Por decisão própria. Eu não quero este dom. Ou eu não quero ser participante dos resultados deste dom. Olha, primeira coisa, os dons são variados, ou 2 coisas importantes, e a primeira é, os dons são variados, como lemos aí no texto 5, existem mais. Estes e outros conduzem os crentes aos seus ministérios e todos são agraciados. A igreja, ela se estrutura por ministérios, a igreja se estrutura desse ou daquela maneira, mas ela não pode perder de vista esta realidade das Escrituras. E a forma como ela vai se estruturar, por exemplo, esses ministérios, é somente se os dons estiverem presentes para que os ministérios aconteçam. O que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que nós precisamos, queridos irmãos, parar um pouco e refletir se muitas vezes, por exemplo, eu aceito uma responsabilidade somente para preencher um cargo ou uma vaga. Isto é uma reflexão que cada um tem que fazer. Será que, se eu não sou, na verdade, habilitado para fazer aquilo, e eu estou me propondo a fazer aquilo, eu não estou incorrendo num erro? Ou seja, eu estou dizendo que o Espírito me capacitou e, na verdade, ele não me capacitou? E eu vou fazer alguma coisa que não agrade a Deus? Eu vou me arrastar? Eu vou me cansar? Eu vou levar as pessoas a se cansarem também? Porque eu acho que eu tenho um dom e, na verdade, eu não tenho. É preciso uma reflexão profunda sobre isso, queridos irmãos, porque muitas vezes nós estamos prejudicando a unidade da igreja. Nós estamos prejudicando a unidade da igreja com esta postura. Então, esta é uma primeira verdade a respeito dos dons. Lembre-se, nós falamos há poucos instantes que a unidade é uma dádiva que vem de Deus, mas que também conta com o nosso empenho, com o nosso esforço, com a nossa dedicação. Então, é aí que nós gostaríamos que o irmão refletisse a respeito daquilo que tem feito na vida da igreja. São dados para o serviço, e isto complementa a primeira ideia que nós falamos aqui. São dados para o serviço. É essencial a consciência do propósito dos dons na nossa vida. É essencial.
a consciência dos dons na nossa vida. No versículo 12 nos diz o seguinte, vamos a ele, capítulo 4, versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Estão vendo? Para que eu recebi uma dádiva? Para que eu recebi um dom? Com vistas à edificação do corpo de Cristo, ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. E se eu estiver fazendo uma obra, uma atividade na qual verdadeiramente não há ação do Espírito na minha vida, eu estou edificando? Eu estou aperfeiçoando? Eu estou trazendo vida para a igreja? É preciso uma consciência bastante clara, querido irmão, a respeito disso. Então, ainda que eu ache que eu tenho certa habilidade, eu preciso refletir se verdadeiramente esta habilidade minha está sendo útil no corpo de Cristo. Se está promovendo unidade, se está promovendo saúde. E é isto que esse texto nos ajuda. Vejam só, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, desempenho do serviço e edificação do corpo de Cristo. Os dons visam o bem da igreja, não é o bem pessoal. Eu não faço isso porque eu vou me realizar. Na igreja não é assim. Na igreja tem um propósito primeiro, que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que aquilo que você recebeu seja compartilhado, seja dividido para o crescimento desse corpo, né? Os dons, então, têm este fim. Eles existem para um uso altruísta, sempre para o serviço ao outro. Com este recurso, observe a construção da unidade do corpo, que é a igreja do Senhor. Ainda há um terceiro aspecto que diz que a unidade é exercitada, ou a unidade exercitada promove maturidade, versos 13 até verso 16. Há uma expressão no versículo 13 que ressalta a unidade. Vejam só, versículo 13, vamos a ela. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, ele coloca 3 alvos que a unidade da igreja deve produzir em nós. Primeiro, fé e pleno conhecimento de Cristo. Uma coisa vai andar junto com a outra. Se nós tivermos fé no Senhor Jesus, com certeza nós desejaremos conhecê-lo mais e melhor. Esta é uma experiência que o apóstolo Paulo fala em outro momento, né? Ele quer se conformar, até diz ele lá, com a sua própria morte, mas ele quer conhecer mais e mais. Ele quer ter a sublimidade, a plenitude desse conhecimento de Cristo. Então, se você tem fé em Jesus, deve automaticamente arder no seu coração o desejo de conhecê-lo melhor. Deve arder no seu coração o desejo de se aproximar mais de Jesus, de conhecê-lo de uma forma mais íntima. É isto que nós encontramos aqui nesse texto. Segundo ponto, a perfeita varonilidade. Ele está falando, portanto, de maturidade. Ele está falando da maturidade na expressão completa do seu ser, né? Jesus é esse exemplo para nós. Jesus é esse modelo. E ele é colocado aqui, portanto, como alvo do exercício da unidade entre nós. E, por fim, o terceiro alvo, que é a medida da estatura da plenitude de Cristo, que é muito parecido com o segundo, mas, de qualquer forma, os 3 alvos têm a ver com a pessoa de Cristo. A igreja tem que se adequar à pessoa de Cristo, a noiva e o noivo.
Crescimento e amadurecimento vêm desta relação entre noiva e noivo. Quanto mais nos relacionamos com Cristo, mais próximos seremos dele, por sua vez, mais unidos nos apresentaremos. E no versículo 14, deixarmos a meninice, que ao contrário disso, é também um alvo que deve ser buscado e procurado. Irmãos, se há algo que não é proveitoso na infância, é esta característica da inconstância, de fragilidade diante das novidades, e é o alvo que a igreja deve buscar deixar, né? Pois há prejuízo para todo o corpo de Cristo. O que nós estamos falando aqui? A criança, ela é realmente o alvo das Escrituras Sagradas e é tida até como um modelo para os adultos, né? Mas há uma coisa que nós não podemos deixar de perceber, é que a criança é um estado transitório. Por mais belo, por mais atraente que seja, por mais, quando a gente olha para o lado assim da beleza, da ética, né, vamos dizer assim, por mais atraente que seja, por mais encantador que seja, é um estado transitório. Todo ser humano passa por esse estado transitório para encontrar o seu ápice na fase adulta. Então, esta figura trazida pelo apóstolo Paulo, aqui falando de imaturidade, de maturidade, deve nos levar a pensar que deve ser um alvo, uma proposta, uma busca, uma intenção de cada um de nós em amadurecermos na fé. O que isto quer dizer? Quer dizer que a maturidade nos leva a nos aproximarmos mais de Jesus e todas as decorrências dessa proximidade com Jesus. Em outras palavras, irmãos, nós não devemos sair por aí atrás de toda e qualquer moda, não. É preciso identificar nestas coisas que a gente vivencia, na história, nos círculos humanos, se ali está Jesus. Jesus mesmo disse, certa oportunidade, que quando disserem, olha eu aqui, olha eu ali, tome cuidado. Nem sempre ele está em todo lugar que se aponta a Jesus, que se diz Jesus, que disse Jesus está. Então, essa aproximação, né, que a maturidade vai nos permitir, também nos levará a esse discernimento, a conseguirmos perceber Jesus ou não, presente nisso ou naquilo, nessa ou naquela ação, nesse ou naquele, enfim. E isso é muito importante. O estado da maturidade, que é o deixar a infância, e é isso que o texto está falando, não é? Olha, quando vocês forem maduros, vocês deixarão de andar, ser levados por todo o vento de doutrina. É isso que o texto está falando aqui. Ou seja, é uma vida plena, consciente de que está com Jesus e não precisa mais disso ou daquilo para uma satisfação pessoal. Mesmo porque satisfação pessoal é próprio mesmo de imaturidade. Quando a gente entende que deve ser instrumento e veículo para o bem-estar, para a satisfação do outro, é sinal de maturidade. Você entrou com esse conceito no casamento? Se não entrou, não estava pronto para casar. Deve estar sofrendo, deve estar sofrendo. E todos nós sofremos. Porque nós entramos, por exemplo, numa relação tão importante. Irmãos, o casamento é uma relação que está lá no começo e a partir dela, o cumprimento da missão. Foi isto que Adão falou lá. Eu não posso sozinho, Senhor, porque eu vejo que todo mundo aí está acasalado, está junto, tem um parzinho. Eu não vou conseguir, se o Senhor não der um jeito. Então veio o jeito de Deus, né? Veio o jeito de Deus e veio a alegria. Essa agora sim
é osso dos meus ossos, vai comigo, ela vai comigo, e nós vamos cumprir a missão. Então, se nós não entendermos que nós somos veículos, que nós somos instrumentos para o bem-estar do que está ao nosso derredor, nós ainda estaremos padecendo por uma síndrome de infantilidade, queridos irmãos, no nosso ser, no nosso viver. Olhe para a criança e veja isto. E veja isto na sua inocência, mas veja que ela é assim. E nós somos chamados a sairmos de nós, a doarmos. Pois bem, se há algo que não é proveitoso, é essa instabilidade, esta inconstância, esta fragilidade diante das novidades. E o alvo da igreja, como corpo, é deixá-la, pois há prejuízo para todos, né? Em contraste com a imaturidade do versículo 12, que nós apontamos para os irmãos, os versículos 15 e 16 falam da maturidade e seus resultados, a centralidade de Cristo e o crescimento saudável do corpo. Então, nós podemos observar que há nessa orientação dois aspectos interessantes e que apontam também para características de maturidade, que são verdade e amor. Fortaleçam, pois, a unidade a partir da verdade e amor. A verdade não pode ser ríspida, infundida goela abaixo, já falamos isso de manhã, e nem o amor pode ser frouxo, se não for fortalecido pela verdade. Essas duas características da unidade devem estar presentes também. Para terminar, a unidade da igreja é promovida por Deus, pois é por sua obra que nós tomamos parte do corpo de Cristo. Mas também, ao mesmo tempo, a unidade é exercida por cada um de nós, que exige relacionamento com Cristo, crescimento espiritual e equilíbrio entre verdade e amor. Unidade não é uniformidade, mas diferentes pessoas que se completam para formar o todo harmonioso. Deus a planeja e nos permite participar de sua obtenção. Não é legal isto? Deus a planeja e nos permite participar de sua obtenção. O que cada um dispõe, portanto, para que esta maturidade ou esta unidade possa ser alcançada aqui, neste ambiente, neste grupo, nesta comunidade. Que Deus, assim, nos conceda a dádiva de perceber isto, irmãos. Esta é a ideia. A reflexão, a palavra, ela nos chama atenção, ela nos cutuca, ela nos aponta, ela nos direciona. Que nós possamos, neste ato, portanto, ser trabalhados pelo Espírito e podermos atentar para isso. O nosso ganho não se compara com qualquer outro que nós venhamos a ter fora disto, longe disto. Deus assim nos abençoe. Amém, irmãos.